o bebezinho não precisa de nenhum outro tipo de alimento a não ser o leite materno, já que ele supre todas as suas necessidades. A partir dos 6 meses, aí sim, ele começa a dar dicas de que está pronto para conhecer novos sabores e texturas. Mas quais são os tipos de alimentos que a gente pode oferecer aos pequenos, né, nessa fase inicial? Quais são os cuidados que a gente tem que ter nessa etapa? É sobre isso que eu converso agora com a doutora Melissa Lacerda, que é médica pediatra e vai nos explicar a melhor maneira para passar, né, por essa fase tão esperada que é a introdução alimentar. Doutora Melissa, seja muito bem-vinda ao Bem-vindo. Obrigada, tudo bem, Vanessa? Então vamos lá. Não é só esperar os 6 meses, né? Assim, os 6 meses de vida, a introdução alimentar, ela é muito esperada por todas as famílias. Então a gente tem que ter atenção se a criança ela apresenta os sinais de prontidão. E quais são esses sinais? É a criança mostrar interesse pelo alimento, fazer movimentos mastigatórios, é olhar o alimento e fazer, né, interesse mesmo, levar as coisas na mãozinha, na boquinha, sentar sozinho ou com apoio mínimo, né? Então esses são os sinais de prontidão, além do reflexo de protusão, tem que perder. O que é isso? É quando a gente coloca, né, no consultório, a gente coloca o abaixador de língua na linguinha do bebezinho e é esperado que ele aceite, que ele não empurre o abaixador de língua. E esses são os sinais de prontidão. Significa que o bebezinho está pronto para receber os novos alimentos. E isso, né, no dia a dia, o bebê vai mostrando esses sinais, né? Sim, sim. Os pais têm que estar muito atentos. Muitas vezes, assim, a partir dos 3, 4 meses, eles já começam, né, a levar as coisas na boca e os familiares acham que ele já está preparado, que ele está com vontade, mas não é isso. Ele começa ali a fase oral da criança, que ele está descobrindo o meio através da boca, mas é necessário esperar todos os outros sinais de prontidão para a criança estar própria, tá preparada mesmo para receber aqueles alimentos sólidos, né? E aí eu já aproveito, doutora Melissa, já pergunto uma questão que eu acho que é a dúvida de muitos pais, principalmente pais de primeira viagem, né? Que é, eu tenho que realmente esperar, né, esses 6 meses? Ou, por exemplo, a licença maternidade termina normalmente com 4 meses. Eu já posso começar a dar uma coisinha, outra, ou não? Ou indicado realmente esperar, fazer, né, essa introdução ali a partir dos 6 meses com os sinais de prontidão que o bebê vai dar, né? Sim, hoje em dia é recomendado pela Sociedade Brasileira de Pediatria e Organização Mundial de Saúde que espere os 6 meses, né? Muito raramente a gente vai ter casos específicos em que, junto com os profissionais de saúde, a gente vai fazer uma introdução por volta dos 4 meses, quando houver necessidade. Mas, no geral, tem sim que aguardar os 6 meses, porque a criança, quando ela senta, né, tanto em questão da questão neuromuscular, mas questão intestinal também, ela vai estar preparada para receber os alimentos com 6 meses. Lembrando que não é só fazer 6 meses, né? Aquela criança ela tem que apresentar também aqueles sinais de prontidão, mas o ideal é que se espere sim. E a gente vai reforçando aqui, né, essa importância de ficar atento a esses sinais, para que não virou ali, né, fez o mêsversário de 6 meses, já começa essa introdução. Tem que observar todo o contexto daquela criança. Sim. E aí eu te pergunto, doutora Melissa, o que a gente começa dando para o bebezinho? Confesso que eu fiquei morrendo de dúvida. O que eu dou primeiro, meu Deus? Como que a gente começa, né, a introdução, né? Quais são os alimentos indicados? Sim, frutas, todas as frutas podem, não tem proibição de nenhuma fruta, né? O ideal é que comece ali inicialmente com as frutinhas no meio da tarde, no meio da manhã e também já comece com a refeição principal. E aí, hoje em dia a gente fala refeição principal, né? Não é mais a papinha salgada, né? Ah, sim. E aí, é indicado fazer mesmo a papinha para o bebê? Como que funciona essa questão da textura do alimento que vai ser oferecido para a criança? Sim, não é mais aquela papinha aguada, né? O ideal é fazer com uma certa consistência pro bebezinho ele desenvolver também ali a mucosa, a gengiva, né, a musculatura oral. Então deve ser amassadinho ou com um pouquinho de textura. Hoje em dia a gente já fala,
né, nos métodos, né? Antigamente era o método tradicional, que muitas vezes era coado, hoje em dia não é mais recomendado, nem bater no liquidificador, é mais amassado mesmo. A consistência ideal é quando a gente cozinha os alimentos e consegue amassar aquele alimento no nosso palato duro com a nossa língua. Aí significa que aquela textura, o bebezinho está preparado. A senhora falou a consistência. A consistência. A senhora falou dos métodos. Quais são os métodos? Explica assim brevemente quais são os tipos de métodos de introdução, né? Claro. Tem o tradicional, né, que é aquele que o cuidador oferta. Ele leva na boca da criança, que geralmente é mais aquela sopinha, mais amassadinho. Tem a questão do BLW, que são os pedaços, e aí cada fruta, cada alimento tem o corte específico. E o método também participativo, que tem os dois, é uma mistura do tradicional com o BLW. Eu gosto sempre de falar com as famílias que não existe o método mais indicado. O indicado é aquele em que o cuidador, seja a avó, os próprios pais, né, a babá, tenha segurança em ofertar o alimento. Então a gente não pode impor aquele método específico se a mãe não está preparada, né, para ofertar. Eu vou fazer um parênteses aqui, porque quando eu comecei a introdução do Nicolas e eu ficava lendo sobre, né, o método BLW, de oferecer pedaços, eu ficava, meu Deus, eu não tenho coração para oferecer um pedaço de fruta para o meu filho comer sozinho, porque eu vou ficar com medo dele engasgar. Sim. E isso que a senhora falou é muito importante, né? Não é porque é um método que muitas mães fazem que você tem que fazer necessariamente, né? Não existe uma obrigatoriedade de ser o método X ou Y. É aquele que o cuidador vai se sentir mais confiante de oferecer aquele alimento para o bebê. Isso, exatamente. Isso é importante a gente falar. E eu já aproveito para falar também da questão do engasgo, porque, né, eu tinha muito medo, ainda tenho, eu acho que vou ter o resto da vida, né? Mas eu tinha muito medo nessa fase inicial de o Nicolas engasgar com alimento sólido. Mas o líquido também pode provocar esse engasgo, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse assunto, sobre engasgos. Sim, quando fala na introdução alimentar e os métodos, vêm os medos, né? Mas acontece que o engasgo ele pode acontecer com o próprio leite materno, né? Com o leite materno, a fórmula, desde que o bebezinho é pequenininho. Então, no pré-natal, eu gosto sempre de orientar a manobra de desengasgo, né? Porque os pais, estando preparados para reconhecer aquele sinal, hoje em dia a gente sabe que salva vidas, né? E salva mesmo. Então, é importante a gente treinar as famílias para fazer esse desengasgo. Então, pedir aí as famílias para perguntar para o pediatra, né? Mostrar como que é feito, procurar vídeos também. Hoje em dia a gente tem excelentes vídeos de bombeiro, de policiais, de médicos, ensinando a manobra, como é feita para salvar ali a vida, né? Eu mesma, na introdução do meu filho, eu precisei de fazer a manobra. E é assim, eu imagino que deve ser um momento que você fica desesperado, mas você tem que manter a calma para socorrer aquela criança, né? Sim, tem que manter a calma. E aí, no primeiro momento, assim, você faz a manobra, e aí eu brinco com os pais quando eu oriento, assim, vai fazendo a manobra, liga, né? Hoje em dia tem o celular, ele tem ali o método do Viva Voz, então liga para o número que lembrar. Não necessariamente o SAMU, muitas vezes a gente entra em desespero tão grande que esquece os números. Então, o número de emergência que lembrar, liga e vai fazendo a manobra, vai explicando no Viva Voz o que aconteceu. E aí depois eu brinco que uma hora a alma volta pro corpo. Aí ela sai e depois volta. A doutora Melissa está falando da manobra, mas a gente vai fazer um programa específico mostrando a manobra nas diferentes fases da infância, que é importante, né? A gente saber também que existe a manobra para o bebê, a manobra a partir, acho que dos 2 anos. Sim, é um pouquinho diferente, né? É diferente. O bebezinho da criança escolar, né? Da criança pré-escolar e dos adultos também. Inclusive,
inclusive é importante até todo mundo saber essas manobras de todas as idades, porque a gente nunca sabe onde vai, né, se deparar aí com essa situação. Doutora Melissa, a gente já está caminhando para o encerramento do nosso programa, mas eu queria muito que a senhora falasse, assim, né, um resuminho aí dessa fase tão importante, tão esperada por nós pais, que é a introdução alimentar. Qual dica que a senhora deixa, assim, dica de ouro para os papais, para as mamães, titios, enfim, rede de apoio que está acompanhando o programa e está nessa fase, né, ou está esperando por essa fase? Isso. Pessoal, a dica de ouro que eu vou deixar é o seguinte: reduzam a expectativa. A introdução alimentar, ela é uma experiência que a criança ela vai iniciar, né? Ela vai conhecer os alimentos que antes ela estava só no leite materno e agora vai começar a comer alimentos sólidos. E ela vai pegar, vai olhar, vai sentir, vai cheirar. O levar na boca é uma consequência. A criança ela não tem que comer, ela está ali experimentando. Comer é uma consequência. Se ela não comer aquele pratinho ou a fruta, ainda tem o leite materno, a fórmula, até o primeiro ano de vida. Então é assim, abaixar ao máximo as expectativas e deixar essa experiência ser o mais leve possível. Né, que é uma fase muito importante, ali é um marco para a criança e para a gente também. Com certeza, com certeza. Doutora Melissa, muito obrigada pela presença da senhora aqui. Volte mais vezes que a gente tem muito assunto para falar. Tá, joia. Obrigada pela oportunidade, viu? E olha só, a introdução alimentar, gente, ela realmente é uma das principais fases do desenvolvimento de um bebê. É nessa etapa que ele começa a desenvolver o paladar e inicia seus próprios hábitos alimentares. Por isso é tão importante escolher bem os alimentos que vão ser oferecidos aos pequenos. Se ficou alguma dúvida sobre o assunto, converse com o pediatra que acompanha o seu filho. Combinado? Um beijo grande, até o nosso próximo encontro.